Então inicia hoje a nossa série Semear 2026. Você tem aí grandes expectativas para a sua colheita? Como é que está aí? Está precisando colher muito? Preparou lá o celeiro para a grande colheita? Ou já chegamos em fevereiro e ainda nada foi feito ainda? Tem semeado para colher? E aí vamos analisar um pouco hoje sobre a palavra do Senhor. Gálatas 6:7. A parte B do versículo diz assim, o homem sempre colherá aquilo que semeou. Ou seja, é uma regra, um princípio. Aquilo que você semeia, você vai colher. E aí pensa aí o que você tem semeado. O que você tem plantado aí? Lucas 6:31 é um texto que eu sempre costumo falar, né, para quem está no convívio mais próximo de mim, que é: tratem os outros como vocês querem que os outros tratem vocês. Eu sempre falo isso. Eu não vou visitar fulano não, porque fulano não me visita. Faz você, dá o primeiro passo, vai você visitar ele, que depois, quem sabe, ele não te visita. E é plantar, né? Não vou fazer isso não. Faz você primeiro, né? Tratem os outros como vocês querem que os outros tratem vocês, né? Então, a gente vai falar um pouco de semear nessa série. E quando fala em semear, muitas vezes você vai estar pensando, o William vai falar de dinheiro ali, né? Porque até o pastor leu um texto antes aqui da ministração, onde vincula, né, a semente ao dinheiro. Mas a gente vai estar vendo várias áreas em que a gente pode estar semeando, que a gente pode estar plantando, a gente pode estar cuidando. Quero que você abra sua Bíblia aí comigo em Gênesis 26. Versículo 12. Diz a palavra do Senhor: Isaque semeou naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Ele enriqueceu, continuou prosperando, ficou riquíssimo. Olha que benção! Isaque, ele semeou. Não existe colheita sem plantio, né? Você precisa plantar para você colher. Isaque semeou. E naquela terra. E terra é tudo aquilo que você pode plantar e colher frutos. Então pensa aí como é que está a terra aí do seu casamento. Está fértil? Como está a terra aí dos seus filhos, da sua família? Como está a terra aí do seu ministério? Da sua vida profissional, né? Como que está essa terra aí? Está pronto para receber a semente e frutificar? Tem tido tempo de qualidade com a sua família? Tem demonstrado amor com os seus próximos? A sua vida profissional, o pastor pregou aqui domingo sobre competência. Tem adquirido novas competências? Porque às vezes tem uma vaga lá no serviço, você fala assim, olha, almeja essa vaga, mas você não se esforça nem um pouquinho para preencher os requisitos, né, daquela nova vaga ali, né? Então, se a vaga lá pede um segundo idioma, e aí você não estuda um idioma, você nunca vai colher aquele novo cargo, porque você não está plantando para atingir aquele objetivo. Isaac, ele investiu ali, né, no texto que a gente leu, ele investiu tempo, energia, investiu recursos para colher ali. Deus faz intervenção sobrenatural, né? Diz o texto aí que Isaac plantou e recolheu 100 por 1. Olha que benção. E ele foi enriquecendo, continuou prosperando e ficou riquíssimo. A intervenção sobrenatural é de Deus, mas não anula a responsabilidade do homem de plantar, de cuidar da terra, de regar. E aí você vai colher 30, 60, 100 por 1, assim como foi ali na vida de Isaac. E muitas pessoas acham que semear é só jogar semente, né? Pega aqui um pouco de semente, mas pensa comigo, se jogar semente aqui,
Vai nascer alguma coisa? Não. Esse solo aqui não foi preparado para receber a semente, né? Então, se você sair jogando semente aleatoriamente, você vai perder a semente, né? Porque aqui não vai frutificar. E esse processo de plantio, ele tem etapas que devem ser respeitadas com muito cuidado, com muita diligência. Você precisa analisar o solo. Que solo é esse que eu estou plantando? E aí eu preciso corrigir o solo, né? Para quem é mais aí da área de agropecuária, vai ver lá o pH do solo, que para tal planta é melhor. E aí você vai adubar, vai preparar, vai remover ali as ervas daninhas, vai irrigar o solo. E aí eu volto a pergunta lá. Essa pergunta vai ficar a mensagem inteira para você refletir aí. Como está a terra do seu casamento, da sua família, da sua vida profissional, do seu ministério? Como está essa terra? Está cheio de erva daninha? Então precisa trabalhar ali e tirar as ervas daninhas. Está cheio de pedras? Precisa remover ali, porque a pedra pode sufocar a semente. A gente precisa fazer aquilo que é ordinário, né? Aquilo que o homem semeia, ele vai colher, né? Tem muita gente querendo colher morango plantando uva, e aí não vai funcionar. A parte ordinária, né? O cuidar da terra é seu papel. Diga para o seu vizinho, ó, seu papel, cuidar da terra. Então, você marido, cuida bem da sua esposa. Você esposa, cuida bem do seu marido. Filhos, cuidem bem dos seus pais. Pais, não provoquem a ira nos seus filhos, né? Precisa cuidar da terra, falando de família. O ordinário é com a gente. Aquilo que é nossa responsabilidade, é eu e você que precisa fazer. Aí você precisa colocar a mão no arado ali e arar a terra. Agora, o extraordinário, frutificar ali é com o Senhor. Ele vai fazer. Porque a terra, ela é produtiva. Mas depende de mim e de você. Precisa a terra ser produtiva. A família é o melhor lugar ali para florescer e para dar uma colheita abundante. Mas depende de mim e você. O seu ministério, o talento que o Senhor te entregou, os recursos que o Senhor te entregou, é ótimo para florescer. Mas depende de como você está cuidando dessa semente. Como você está cuidando dessa terra. Como você está cuidando daquilo que o Senhor te entregou. Deus nos chamou para dominar, cuidar da terra. E Ele nos deu a terra, né? A terra foi nos dada. E se não fizermos isso, né? Pensa aí comigo aí. Vai, imagina aí, você tem lá um terreno. E aí esse terreno, você deixa ele abandonado lá, com essas chuvas aí, ó, não precisa nem muito tempo. Talvez umas 2 semanas, você vai lá, o mato já cresceu no terreno. Pode dar bicho, né? Que alguns animais gostam ali. E aí, às vezes, aquele terreno abandonado ali, as pessoas passam ali, pelo aquele terreno ali que não tem ninguém morando ali, lança um lixo ali, né? Se você caminhar aqui pela principal, aqui a rua que o Michel mora, você vai ver que ali, dependendo ali do local ali, vários entulhos. Que as pessoas acham que ali não é de ninguém e acabam lançando entulhos, né? Não tem ninguém ali vigiando, o entulho é lançado ali. Alguns, se deixar um terreno ali abandonado, algumas pessoas podem às vezes invadir, não é mesmo? Se apropriar daquilo que é tua herança, que o Senhor Jesus te entregou. A terra é produtiva. Depende de mim e de você aí. Olha que interessante que diz Jeremias 2:7. Jeremias 2:7, na Nova Bíblia Viva, diz assim: Eu trouxe vocês para uma terra produtiva, para que comessem das suas colheitas e aproveitassem as coisas boas que ela produzia.
Mas vocês transformaram essa terra boa num lugar de pecado e maldade. Tornaram a minha herança repugnante. Jeremias falando ali o povo de Israel. Eles receberam uma boa terra que manava leite e mel. Mas tinha ali para que eles pudessem comer das colheitas, mas eles transformaram aquela terra boa num lugar de pecado e de maldade. Tornaram a herança que o Senhor tinha dado para eles repugnante. Repito a pergunta. E aí? Como está a terra que o Senhor te deu? A família que o Senhor te entregou? O ministério que o Senhor te entregou? Será que você desistiu de trabalhar na casa do Senhor? Pegou aí os recursos que o Senhor te entregou, os talentos que Ele te deu, entregou os dons, os presentes do Senhor para a sua vida e deixou ela guardadinha lá. E a terra já não está mais produzindo nada. Como está seu ministério? Como está aquilo que o Senhor confiou nas suas mãos? Os dons que o Senhor te entregou é irrevogável. Ele não vai lá, vai tomar. Mas será que você está deixando ele como uma terra abandonada? Que você não está cuidando? Que você não está zelando? Às vezes está até fazendo, está até semeando. Vai estar semeando de qualquer forma, de qualquer maneira. Como está a sua terra aí? Seu chamado, seu ministério? Tem se dedicado a ele? Ah, se eu sou do ministério de louvor, então eu preciso ouvir lá as canções, preciso ensaiar, preciso me capacitar cada vez mais. Se eu sou do ensino, eu preciso estudar, ler a Bíblia. O pastor falou domingo aqui sobre competência, né? Quantos livros você já leu da Bíblia esse ano aí, ó? Fechamos praticamente um mês, né? Nesse primeiro mês aí, de janeiro. Quantos livros você adquiriu? Quantos conhecimentos você empregou para que o reino do Senhor crescesse através de você? A terra está frutífera? Ou está paradinha ali? Já não está nem mais olhando para ela, deixou abandonado. E sua família, como que está? Tem cuidado com o zelo dela? Ou também está deixando a vida levar? O povo de Israel tinha uma terra ali que era produtiva. A terra que o Senhor te entregou é produtiva. Mas eles escolheram deixar a terra de lado. Através do pecado e da maldade deles, fizeram a herança ficar repugnante. Mas nosso Deus é um Deus de novos começos. Ele sempre dá uma chance de você recomeçar. O mato pode estar gigante. Vai precisar de um esforço maior seu de ir lá arrancar esse mato. Mas ele te capacita para você ir lá arrancar esse mato e tornar a terra produtiva. Talvez seu ministério está abandonado, está parado. Mas hoje é dia de você colocar a mão no arado. Que a Bíblia diz que quem coloca a mão no arado não pode olhar mais para trás. E se você olhou para trás, você resolveu parar, hoje é dia de recomeçar. E de ir lá tirar o mato todo e de cuidar da terra para que a semente do Senhor floresça. Para que a semente do Senhor seja abundante. Você tem uma grande colheita do Senhor. A gente quer colher muito, mas quer trabalhar pouco. Dependemos do Senhor, sim, para a grande colheita. Mas aquilo que é meu e seu papel não pode deixar de ser feito. Não posso deixar simplesmente o terreno ali abandonado, a terra abandonada. Preciso cuidar dela, preciso regar, preciso ver ali como é que está a dinâmica daquela terra. Está cheio de pedregulho, talvez tirar aquelas pedras dali, remover aquilo que não é bom ali para aquela terra, para que ela possa de fato florescer. E hoje é dia. Se você chegou aqui hoje, talvez seu casamento destruído, hoje é dia de você recomeçar. Se você chegou aqui com seu ministério parado, hoje é dia de recomeçar.
Se seu ministério terreno aí, né, se seu emprego lá está deixando de lado, é hoje o dia de recomeçar. A palavra diz que a gente precisa honrar lá nossos patrões, fazer como se estivéssemos fazendo para Deus, né? Então, se lá no seu trabalho você está fazendo corpo mole, reveja aí, que você precisa dar o máximo de você em tudo, porque isso testemunha que você de fato é um cristão. E hoje é dia. Se o mato está aí enorme, o Senhor te capacita para, sei lá, arrancar esse mato e deixar a terra produtiva novamente. A semente ela é boa, mas precisa cuidar da terra. E mesmo diante dos conflitos, Isaac, ele não parava, ele persistia. Se você continuar lendo aí esse texto de Gênesis 26, né, vai ver que ele estava na terra dos filisteus. E diz o texto que ele foi enriquecendo, né, o verso 12 aí que nós lemos, semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Diz o texto, possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Grande foi a bênção que Isaac conquistou ali na terra dos filisteus, que o rei mandou ele se retirar de lá. E ele seguiu e foi acreditando e confiando na palavra do Senhor. Diz a palavra que passará céu e terra, mas as palavras do Senhor jamais passarão. Então permaneça firme na promessa do Senhor. Permaneça firme no chamado que o Senhor tem para você. Permaneça firme, cuidando com zelo da família que o Senhor te deu. Permaneça firme, cuidando com zelo dos filhos que o Senhor tem te entregado, né? Espirituais, os filhos, né, carnais. Cuide com zelo. E aí no verso 19 de Gênesis 26, acho que você lê aí comigo. Vou ler o 18. E tornou Isaac a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto. Os servos de Isaac cavaram no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar entraram em conflito com os pastores de Isaac, dizendo, esta água é nossa. Por isso Isaac chamou o poço de Ezeque, porque entraram em conflito com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desse houve conflito. Por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, Isaac cavou ainda outro poço, e como por esse não houve conflito, deu-lhe o nome de Reobote. E ele disse, porque agora o Senhor abriu espaço para nós, e vamos prosperar nessa terra. Isaac já era próspero. E a gente vê, queridos, Isaac não fugindo ali do papel dele. Ele cavava um poço, os filisteus vinham e falavam que o poço era dele, tinha aquele conflito, ele deixava o poço e seguia, não parava e não desistia. Muitas vezes, pessoas no primeiro conflito, elas querem abandonar o barco, parar o ministério, e no casamento é divórcio, é separação. Isaac, ele persistia. Isaac, ele avançava, acreditando na promessa do Senhor de que ele seria próspero. E foi assim, ele foi cavando o poço, o povo contendia com ele, ele deixava o poço e ia para o próximo poço. E foi assim, persistindo e confiando em Deus. Isaac proclamou ali, olha, agora nós vamos prosperar nessa terra, porque o Senhor abriu espaço para nós, né? Então confia mesmo, né, na prosperidade que o Senhor tem para a sua vida, que à medida que você for semeando, você vai colhendo, porque o Senhor, Ele quer superabundar na sua vida, né? Pode preparar o grande celeiro para você guardar a sua colheita, se você fizer direitinho, com diligência, com cuidado, com zelo, aquilo que o Senhor tem confiado nas suas mãos. Verso 24 aí, na mesma noite lhe pareceu o Senhor e disse, eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo, abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência, por amor de Abraão meu servo. Então levantou ali um altar, e tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaac
abriram ali um poço. Quando você recebe a bênção do Senhor, você requer a glória para você, ou você entrega para Ele? Porque a gente entende, querido, que tudo vem dEle. A prosperidade vem dEle, tudo vem dEle. O sucesso da minha família é do Senhor, né? E tudo, nossa prosperidade, nossa família, nossos recursos, são tudo para engrandecer o nome do Senhor. Que através da minha família o Senhor Jesus seja conhecido, que através da sua família o Senhor Jesus seja conhecido, que isso glorifique o nome do Senhor. E Isaac escolhe levantar ali um altar e agradecer ao Senhor. E você, se vangloria do seu forte braço? Eu plantei ali, ó, e estou próspero, estou enriquecendo. Você confia mesmo que foi o Senhor? Consegue aquela vaga boa lá no emprego que você estava orando tanto? E foi meu estudo que fez eu conquistar aquela vaga ali? Ou eu entrego a glória àquele que é digno de toda a honra, toda a glória, todo o louvor? Dizer, olha, se fosse por mim mesmo não tinha nada não, mas é o Senhor que faz grandes coisas, né? Lembro quando eu fui fazer o mestrado e no meu cargo, à medida que você estuda, né? Então você faz uma pós, você recebe um incentivo. Se você faz o mestrado, você recebe um incentivo maior. Se você faz o doutorado, você vai recebendo incentivos maiores da sua remuneração, né? E eu fui fazer o mestrado com condição nenhuma de fazer mestrado, né? Até hoje não tem, porque, por exemplo, você precisa de um segundo idioma. Eu não sou fluente em nenhum idioma, mas é Deus que faz, né? E aí lembro que a gente faz um teste para entrar no mestrado, né? Um teste da ANPAD, um teste horrível, e é uma prova que você tem poucos minutos, né? Você tem 2,5 minutos para cada questão. Então é o tempo de você ler e já responder, né? Às vezes nem dá tempo de ler. Não sei se alguém aqui já fez o teste da ANPAD. E aí, lá fazendo a prova, falei assim, vou deixar o inglês por último, né? Já que eu não domino, deixa lá para o que sobrar, o tempo eu faço ele. E quando eu olho para o calendário, porque você fica assim, sem relógio, sem nada, né? Nessas provas. Olha lá, a pessoa tirou o último horário, ou seja, faltava 30 minutos. E eu precisava ainda terminar a última prova, marcar as questões todas e fazer a prova de inglês. Impossível, né? O que eu fiz? Já não sei mesmo. Falei assim, vou agir para sabedoria. Marquei lá tudo uma letra só. Falei assim, pelo menos alguma questão acerta disso aqui. Aí passei. Aí consegui a prova do ANPAD, que eu tinha feito as outras provas. Raciocínio lógico é uma inteligência, né, dentro de competência que eu domino. Então eu fiz raciocínio lógico, fiz a parte de matemática, e essa parte de letras ficou para segundo plano. Então eu consegui nota lá dentro dos critérios, né, das vagas lá para o mestrado. Eu entrei no mestrado. Porém, minha prova, o nível que eu tinha tirado do inglês era insuficiente para você provar a proficiência para você ganhar o certificado. Graças a Deus, eu tinha feito um teste lá na universidade há um tempo atrás, e mesmo acertando tanto não, no nível lá de equivalência de proficiência, aquele teste dava. Eu falei, glória a Deus. Então consegui aquilo ali, né? Então consegui fazer o mestrado. Capacidade minha? Nenhuma, né? Deus é que faz. A intervenção do que o Senhor pode fazer, é Ele que vai fazer. Agora eu preciso me esforçar. Eu preciso saber, por exemplo, em quais áreas eu era bom ali para conseguir a pontuação para entrar e para fazer, né? Então é isso, querido. Você precisa entender que de você mesmo não tem nada. Se o Senhor não for com você, você não consegue nada. Mas o Senhor sendo com você, Ele vai abrindo portas e vai fazendo o impossível. Mas você precisa preparar a terra, você precisa semear, tá? Não sou proficiente não, mas estudei bastante, então sabia alguma coisinha, né? Então, mas é Deus que faz essas coisas, né? Então consegui essa vitória aí por intermédio do Senhor. E assim na sua vida também, né? Continue plantando, continue colhendo, continue trabalhando. E quando conquistar alguma coisa, dê a glória a quem é devido, né? O Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Que a sua família, que o seu ministério revele Cristo.
aponte para Cristo, glorifique a Cristo, né? Que a sua conquista possa exaltar o nome do Senhor. Quando você vê sua família inteira aos pés do Senhor, você diga: olha, glória a Deus, eu orei sim, mas é Deus que fez ali o milagre, é Deus que traz, é Deus que faz. Eu busquei, mas é o Senhor que abriu a porta. Eu semeei, mas o Senhor fez que a colheita fosse 100 por 1, né? E pensa aí. Vou repetir a pergunta mais uma vez, para que fique muito claro, para que hoje seja o dia da sua mudança. Como está sua família? Como está seu trabalho? Como está seu casamento? Como está sua terra? Que o Senhor tem te dado para você plantar e para você colher muito nela. A terra é boa, a terra é produtiva. Mas às vezes, por uma falta de cuidado sua, a terra, o mato cresceu, alguém foi lá, entulhou o seu poço, jogou umas pedras lá no seu terreno, na sua terra que o Senhor tem te dado. Como que está isso aí hoje? Às vezes, no primeiro conflito que você teve, você resolveu deixar a terra de lado, não plantar mais. Hoje o Senhor te chama de volta para semear. Isaac semeou naquela terra e colheu 100 por 1. Quando você decidir semear no reino, você vai também colher muito, porque o Senhor tem prazer em superabundar a nossa colheita, daqueles que semeiam mesmo em Deus. E todas as riquezas que o Senhor tem para nós, então a gente precisa semear com intencionalidade, com cuidado, com zelo, com diligência. Se for necessário recomeçar. Porque às vezes depois de uma grande colheita você precisa renovar aquela terra ali, passar o arado novamente. E recomeçar é uma decisão às vezes difícil. Às vezes fala: foi tão bom lá no passado, quando aquela terra produzia tanto. Quantas e quantas vidas eu ganhei para Jesus há um tempo atrás, lá no meu ministério, lá no meu GC. Mas aquilo ficou por trás. O Senhor é Deus de algo novo. Então talvez você está olhando para a terra aí, fala: essa terra não produz mais não. A terra é frutífera, a terra é produtiva. Basta você se levantar, basta você se dispor aí e a recomeçar, aí e remover aquela terra, tirar ali todo o mato, todo o entulho que tiver. Pode dar trabalho, mas o Senhor te fortalece, o Senhor te ajuda. Não desista da terra que o Senhor tem te dado, não desista dos sonhos que o Senhor tem gerado. As palavras pode passar céu e terra, mas as palavras do Senhor jamais vão passar. Então confia mesmo na palavra do Senhor e luta e semeia para conquistar aquilo que o Senhor tem para você. Se está fazendo ministério, hoje é dia de voltar e de dizer: olha, fiquei um tempo parado, mas o que há de vir não vai se comparar com esse tempo parado não, porque a glória do Senhor vai ser abundante quando você se dispor a semear. E honra o Senhor com a sua vida, com a sua família, com o seu ministério, com tudo aquilo que o Senhor Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário. Ele nos deu uma boa terra. Cuide bem dela. Semeie com intencionalidade. Semeie com cuidado. Cuide mesmo da terra. Não desista diante do primeiro conflito, não. Continue cavando. Existe água abundante do Senhor para regar essa terra. Jesus, Ele é o Alfa e o Ômega. Então não desista, não pare. Continue. Pode dar trabalho recomeçar, mas te garanto que vai valer a pena. Não pare, não deixe para amanhã não. O dia, o Senhor te trouxe hoje aqui para dizer assim: ó, hoje é o dia de recomeçar. Talvez passou janeiro inteirinho sem lançar uma semente. Hoje
é dia de você, de fato, voltar, cuidar da terra e lançar semente. E não desprezar a semente. Essa semente ela vai frutificar a 30, a 60 e a 100. Creia. Creia no Senhor que te chamou. Creia no Senhor que te capacita. Creia no Senhor que te deu a terra para você cuidar. E que te dá semente para você semear ali. Que você possa mesmo semear para esse 2026. Essa introdução a gente vai seguir durante esse mês aí, ouvindo palavras sobre semear. Não falta aí, não perde nenhuma terça não. E semeie. Então hoje, sua missão hoje é analisar a terra. E ver aí como é que ela está. Cheio de pedra? Tira a pedra. Cheio de mato? Tira a pedra. O mato. Está cheio de entulho? Tira o entulho. Está com adubo suficiente? E corre. E corre, porque não há tempo a perder, não. É tempo de plantar. Porque no tempo certo o Senhor vai fazer você colher. Aquilo que o homem semear, certamente ele colherá. Amém? Fica aí de pé no seu lugar. Que você possa se dispor nessa hora e entender que Deus te chamou, Deus te capacitou, Deus te deu uma terra poderosa para você produzir. Então que você possa mesmo, não deixar a terra abandonada não. Cuide com o zelo que o Senhor tem te entregado. Cuide com o zelo da sua família. Cuide com o zelo do seu ministério, do seu emprego, da sua vida, da sua família. Que Deus possa te abençoar. Que a sua semente possa florescer mesmo e produzir muito para a glória do Senhor. Amém? Fala o Senhor aí, querido.